Então, irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com você, nesta tarde ainda, encaminhando para a noite. O texto que a gente vai ler está lá em João, capítulo 13, verso 23. João, capítulo 13, verso 23. Diz assim: Ora, estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos. Quem que era esse discípulo? Só Maiara falou aqui, ó. Olha lá. Ora, estava aconchegado, reclinado, encostado, sabe, a Jesus, no peito de Jesus, estava lá, encostado, né? Um dos seus discípulos. E esse discípulo se descreve aqui, aquele a quem Jesus amava. E hoje eu gostaria de falar com você aqui 5 marcas de um radical que sabe que é amado. 5 marcas de um radical que sabe que é amado. Amém? E eu pergunto para você, né? Quem é você? Como você se descreve? Como você se descreve? Todos os dias, meus irmãos, nós somos bombardeados. Pelo quê, Luiz? Sabe, com mensagens subliminares, né? Não é mensagens, você tem que ser assim. Até é também. Mas todos os dias nós somos bombardeados de coisas, de mensagem, de como nós devemos ser. Como nós devemos ser. Eu pergunto para você hoje aqui nessa tarde, como você deve ser? Pergunta para o teu vizinho aí, diga, como você deve ser? Sabe, as redes sociais, hoje, os influencers, eles ditam as regras, eles ditam o padrão de como você deve ser hoje, no mundo, né? Eles ditam padrões inalcançáveis. Ale, se puder, Tiago, né? Se puder trazer um pouquinho só de retorno aqui. Então, as redes sociais, elas ditam padrões inalcançáveis, né? É aquele corpo, é aquela vida com carros e tal, e etc. E você acha que você tem que ser daquele jeito. Se não for, você está errado. As redes sociais, elas fazem isso. Está saindo não? Não. Tá não. Então, muitos vivem, meus irmãos, cristãos, inquietos. Muitos vivem inquietos, sabe? Tentando ser alguém, tentando ser algo. Mas a palavra de Deus diz algo a seu respeito, a respeito da sua identidade. Sabe, muitas vezes, quantas vezes você já ficou inquieto? Sabe, as pessoas te rotulam, ou você mesmo se rotula. Quantas vezes seu coração se debate, sabe, de medo, de insegurança, de ansiedade. Então, muitos vivem como folhas ao vento, levado pelo vento. O vento vem e sopra você para um lado, para o outro. Não tem raízes, não tem certezas, sem nome, que ressoe ali a sua identidade. Diga, mas eu sou um radical livre. E o radical livre, ele sabe quem ele é. Eu pergunto para você, você sabe quem você é? Qual é a sua identidade? Você como radical? Você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você não é o que a rede social diz que você é. Você não é nem mesmo aquilo que você acha que você é. Mas você é aquilo que a palavra de Deus diz que você é. Amém? Então, olha para cá, meus irmãos. João, o discípulo aqui que escreveu, ele encontrou um segredo, diga um segredo, que mudou completamente a vida dele. Ele encontrou o segredo. E que segredo é esse, Luiz? Qual que é o segredo que mudou a vida de João completamente? E quando você vai ver ele escrevendo, né? E é interessante que ele se via como aquele a quem Jesus amava. Você se vê como aquele a quem Jesus ama? Maiara pregou, você deve amar a Deus aqui, né? Como Maria. Mas agora eu vim pregar
sobre aqueles que se sentem amados, aqueles que sabem que são amados. Que é uma resposta à palavra de Maiara, né? Você vai amar quando você se sente amado. Então, João, ele se via como o discípulo a quem Jesus... Mas eu pergunto para você, Jesus em algum momento disse que ele era amado? Diga não. Então veja, quem foi que escreveu que ele era o discípulo a quem Jesus amava? Ele mesmo. Então imagina isso. Ele mesmo descreveu. Olha, imagina lá, ele ditando lá, né, para alguém que estava escrevendo. Olha lá, escreve aí, ora, ali estava aconchegado. E ele falando dele mesmo. Jesus, aconchegado a Jesus no peito dele, sabe? Um dos seus discípulos. E ele dizendo, foi eu, né? Não vou falar meu nome. Aí a pessoa, eu imagino o escritor perguntando, certo, quem que era esse discípulo que estava aconchegado? Aí ele diz, olha, aquele a quem Jesus amava. Né? Aquele a quem Jesus amava. Então ele descobriu esse segredo. É interessante que ele poderia ter escrito outras formas aqui. Olha, o discípulo, o apóstolo de Jesus Cristo. O filho do trovão. Aquele que escreveu as cartas. Aquele que recebeu as revelações. Mas ele não descreve nada disso. Ele não se descreve como filho de Zebedeu. Ele não se descreve como pecador. Ele não se descreve como aquele que recebeu as revelações. Mas ele se descreve aquele a quem Jesus amava. E essa é a nossa identidade. Nós somos aquele a quem Jesus ama. Nós somos os filhos amados. Quem é amado aqui, levanta a mão e diga glória a Deus. Aleluia. E você deve ter certeza disso. Você deve vivenciar isso. Aleluia, meus irmãos. Então o apóstolo João, ele não se define pelas suas obras. Por exemplo, né? Ele não se define pelo seu título de apóstolo, de discípulo. Ele não se define pelas revelações que ele teve, mas ele escolheu se definir pelo amor de Cristo. Ele decidiu se definir como aquele a quem Jesus amava. Quem que Jesus ama mais aqui nessa noite, irmãos? Quer dizer que você é mais amado que os outros? João era assim. João era esse. Tanto é que a mãe dele, né, a mãe de João, né, chegou lá e disse, Senhor, olha, quando o Senhor vier no seu reino, pede para que os meus filhos sentem um à tua direita e outro à tua esquerda. Aí os discípulos ficam revoltados, né? Mas voltando aqui, meus irmãos. Então, o que acontece? Olha para cá. O que acontece se vivermos assim? Com essa identidade, com essa crença de que somos aquele a quem Jesus ama. O que vai acontecer? Quais são as consequências? O que pode acontecer se vivermos simplesmente como alguém que é amado por Deus? O que pode acontecer, meus irmãos? Então, hoje nós vamos descobrir as 5 marcas daqueles que sabem que são amados. Então, primeiro deles, vamos lá. Quando sabemos que somos amados, descansamos em Jesus. Aleluia. Alguém pode dizer amém? Amém. Aqueles que sabem que são amados, eles descansam em Jesus. E lá o texto é o que nós lemos. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado nos seios de Jesus. Sabe, estava reclinado. Então aqui, meus irmãos, nesse contexto, era a última noite de Jesus. Preste atenção. Era a última noite de Jesus com seus discípulos. A sala onde Jesus estava, o cenáculo ali, estava carregado de quê, Luiz? De medo, insegurança. Os discípulos estavam inquietos. Pedro estava inquieto, provavelmente. Judas sai da sala para trair Jesus. O medo pairava no ar. Um silêncio ali permanecia. Mas ali estava João, reclinando no peito de Jesus. Está lá, está o medo, está acontecendo, está a turbulência. Jesus está para ser preso hoje.
Está lá acontecendo, Judas sai para trair, ele diz, olha, eu vou para a cruz hoje é o dia, hoje é a hora. Mas aqueles que sabem que são amados, eles reclinam no peito de Jesus, eles descansam. E esse é um chamado de Jesus para você, meu querido. Enquanto os outros se agitam, você descansa. Aleluia. Enquanto Pedro fala por aí, você se aquieta. Sabe, enquanto Judas está traindo, você encontra paz, você encontra descanso em Jesus Cristo, meu querido. E quando eu falo de descansar aqui em Jesus, eu não estou falando simplesmente de algo físico, mas eu estou falando de algo na sua alma. Eu pergunto, como é que está seu coraçãozinho? Como é que está a sua mente? Você está inquieto? Você está roendo as unhas? Você chega em casa, sente aquele vazio, não sabe o que faz, está inquieto? Você está com medo do futuro? Você está com medo de, sei lá, será que eu vou encontrar alguém? Você está com medo de não conseguir um trabalho decente? Qual é o que está inquietando você? Se você souber hoje que você é amado, você vai descansar, meu querido. As redes sociais diz, olha, você quer isso? Quer ser assim? Arrasta para cima. Seja mais, faça mais. Né? Prove o seu valor, mas hoje Jesus sussurra no seu coração, filho, venha e descansa. Os jovens radicais livres são aqueles que andam no descanso de Deus. Aleluia. Aqueles que sabem que são amados, eles descansam. Amém. Sabe? Os jovens hoje eles estão sobrecarregados. Com o quê? Com a comparação, ansiedade com o futuro, a pressão de serem alguém. Mas Jesus te chama hoje para descansar. Aqueles que sabem que são amados, eles não precisam provar nada para ninguém. Porque eles sabem que são amados por Deus. Eles sabem que são aceitos. Eles sabem que são escolhidos. Eles sabem a quem pertencem. E logo eles descansam. Quantos dizem amém, meus irmãos? Então, mas aqueles que não sabem que são amados, eles precisam provar tudo isso, precisam fazer mais, precisam sempre mais. Mas aqueles que sabem que são amados, eles descansam. É como um filho, está lá, Bernardo e minha filhota Liz. Meu irmão, o mundo está pegando fogo, trovão, relâmpago, pode estar acontecendo o que for, enchente, turbulência, o dólar pode ir para R$20, misericórdia, Senhor, está amarrado, em nome de Jesus. Mas minha filhota Liz, meu irmão, quando ela está no braço da mamãe, filho, eu garanto a você, ela vai dormir de noite, viu? Ela vai dormir. A gente pode até não dormir, né, amor? Mas ela dorme. Ela dorme. Por quê? Porque ela sabe que tem um pai, que tem uma mãe que cuida dela e ela não está nem aí. Deixa eu falar para você, filho, você não anda guiado pelo mundo, você não está nem aí. Não importa se o dólar suba, desça, não importa as crises, não importa o presidente, não importa o prefeito, não importa. Você não anda guiado pelas coisas do mundo. Pelo contrário, você é chamado a andar na contramão do mundo. E quem é que anda na contramão do mundo, meus irmãos? É aqueles que sabem que são amados. Logo, eles descansam. Amém. Diga aleluia. Aleluia. Aleluia, filho. Deus te chama hoje para descansar. Descansar. Quando sabemos que somos amados, nós descansamos. Eu digo e repito, vocês já ouviram mais de 100 vezes, né? Mas eu vou falar mais uma vez. Minha vida mudou em 2013, quando eu li um livro. O título do capítulo era Deus não está com raiva de você. Meu Deus, daquele dia em diante, eu descansei. Eu não preciso fazer mais nada para ser aceito, eu já sou amado. Eu sou aquele discípulo a quem Jesus amava, amém? Eu amo, né? Tem alguém aqui que Jesus ama? Amém. Sabe, filho, então Jesus chama hoje você para descansar. Você que é radical, tem. Isso para você é um presente. Você pode descansar nele. Imagina que você está no inverno. E aqui não tem, né, neve, mas digamos que esteja nevando. E tem uma cabana na sua frente. Tem uma cabana. Está lá. E dentro dessa cabana tem uma lareira. Um fogo. Só que você está do lado de fora. Está lá o vento soprando. O vento frio, a neve, você está do lado de fora. A tempestade pode vir.
Só que dentro da cabana tem lá o fogo aceso, a chama acesa, aquele fogo que aquece o ambiente. E você, ao se aproximar, você sente o calor envolver você, filho. Imagina o contraste, tá lá frio, nevando, mas se você entrar na cabana e se aproximar do fogo, aquele fogo vai te aquecer, vai te fortalecer, vai te proteger. É como se fosse aquele abraço em você, diante do frio, diante do contraste, né? Agora imagina que você chega e você não entra na cabana, você fica na porta. Tá lá o fogo disponível para você, mas você fica na porta. Sabe quem é aqueles que ficam na porta? É aqueles que sabem que não são amados. Toda hora tem que provar algo, toda hora tem que fazer algo. Mas Jesus trouxe você aqui para falar, filho, a porta já está aberta. Vem e reclina o peito, reclina a sua cabeça, filho. No meu peito, reclina. Você pode encontrar um lugar de descanso. Aqueles que sabem que são amados, meus irmãos, eles se aproximam de Jesus, não com medo, mas sabe, com aquela confiança, como diz Hebreus 4,16. Aproximemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça. Diga glória a Deus. Diga eu sou amado por Deus. Aleluia, filho. Diga por isso eu corro para a sua presença. Diga eu não fujo dela. Diga ele me espera de braços abertos. E é perto dele que eu quero estar. Aleluia. Segundo, quando sabemos que somos amados, permanecemos nos momentos difíceis. Diga quando eu sei. Mais alto, diga quando eu sei que eu sou amado, eu permaneço nos momentos difíceis. Lá em João 19, verso 26, João 19, verso 26, diz assim: vendo Jesus a sua mãe, e junto a ela, quem, meus irmãos? Vamos mais alto, né? Vendo Jesus a sua mãe, pensa comigo, Jesus está na cruz, está lá na cruz. Todos os discípulos, foram embora, mas ficaram algumas pessoas. Uma delas foi a Maria, que Maera falou, mas teve um que ficou. Que poucas pessoas sabem. Olha só, e vendo Jesus a sua mãe, e junto a ela, quem, meus irmãos? O discípulo amado disse: mulher, eis aí teu filho. Diga aleluia. Então veja, ali, o Gólgota, né? O lugar onde Jesus foi crucificado, ali era o espetáculo da dor, filho. Ali era a morte pura. O sangue de Jesus, imagina o sangue de Jesus escorrendo, os gritos das multidões ecoando, os soldados zombando, os discípulos haviam fugido, diga, mas João estava lá. Sabe, Pedro prometeu fidelidade, mas fez o quê? Fugiu. Os outros discípulos fizeram o quê? Fugiram. Prometeram estar perto, mas fugiram. Mas João estava lá, diga, João estava lá. João permaneceu. Sabe, ele viu os cravos, ele viu a coroa, ele viu o sangue escorrer, ele viu a lança traspassar Jesus, ele viu ali o medo, ele viu tudo, mas ele não correu. Sabe por que ele não correu? Porque ele sabia que ele era amado. E aquele que sabe que é amado, ele permanece nos momentos mais difíceis da sua vida. Amém? Então quantos de nós, meus irmãos, permanecemos nos momentos difíceis? Quantos de nós permanecemos quando não vemos a resposta de uma oração? Quantos de nós permanecemos quando as provas aumentam, né? Quando tudo parece ali desmoronar. Será que continuamos como João ou fugimos? Se nós tivermos a revelação que somos amados, nós permanecemos. Sabe aquelas irmãos que estão conosco e de repente eles fogem, se desviam. Eu vou falar, eu não estou julgando essas pessoas, mas essas pessoas, elas não tiveram a revelação de fato que são amadas. Porque quem se sente amado, filho,
Ele não corre para longe, ele corre para perto. Se tiver de correr, ele vai correr para perto. Ele vai permanecer, mesmo diante das lutas, mesmo diante das tribulações, mesmo diante das dificuldades, ele vai permanecer nos momentos difíceis. Diga glória a Deus. Então, filho, pergunto para você, Radical Livre. Será que tem alguém aqui passando por momentos difíceis? Você vai abandonar Jesus? Será que você vai abandonar a sua célula? Será que já está rondando aí na sua mente de abandonar a igreja? Não, vou ser crente em casa. Ah, é, né? Será? Sabe, irmão, Jesus te convida hoje a ter essa revelação de que você é o discípulo amado. Glória a Deus que nós temos os radicais livres aqui, que eles sabem que são amados e permanecem. Diga, eu sou amado por Jesus. Diga, nos dias bons e nos dias ruins. Diga, eu permaneço. Diga, eu não sou um irmão que anda pelas circunstâncias, mas eu sou o discípulo amado e eu vou até o fim com ele. Diga, eu não fujo, eu fico e eu confio, porque eu sou amado por ele. Diga glória a Deus. Amém, meus irmãos? Você pode aplaudir a Jesus? Sabe, irmãos, aquele a quem Jesus amava, o discípulo amado. Imagina eu me descrever assim, o discípulo amado. Quem que vem pregar aqui hoje, irmãos? Quem é que vai? Imagina na escala, né? Aí tá lá, que lá na escala dos cultos, né? A gente coloca lá quem vai dirigir, a gente coloca lá discipuladora Maiara, né? O pastor Alfran colocou lá, né? O líder de célula Renato para pregar, o líder de célula Tiago. Aí imagina se o pastor Alfran coloca lá, né? Quem que vai pregar? O discípulo a quem Jesus ama. Eu ia dizer, pastor, que é isso? Que é isso? Amém, pastor Leal. O discípulo a quem Jesus ama. Imagina eu lá, colocando as escalas dos servos, né? Aí eu coloco lá, quem vai servir é a célula a quem Jesus ama. Quem seria essa célula aqui? Bestinha. Então veja, irmãos. É assim que você tem que se enxergar, filho. É assim que você tem que se enxergar. Como você se sente ouvindo isso? Você se sente leve. Você se sente alegre. Sabe, não há peso, não há condenação. Então, aqueles que sabem que são amados, eles permanecem até o fim, até os momentos difíceis. Até nos momentos difíceis, não vão embora. Amém? Terceiro, quando sabemos que somos amados, nós fazemos o quê, meus irmãos? Eita, corremos mais depressa que os demais. Chegamos primeiro, viu? Aqueles que sabem que são amados chegam primeiros. Presta atenção. Imagina aqui comigo, né? Era uma notícia inacreditável. Maria Madalena, como Mayara pregou aqui muito bem, né? Imagina, ela vem correndo, ela vem ofegante, ela corre até os discípulos e ela diz para ele, olha, tiraram o corpo do Senhor. Ela chega para os discípulos e falam isso. E o que acontece, meus irmãos? Pedro e João olharam um para o outro, começaram a se olhar e disse, vamos lá, bora. E aí, fizeram uma duplinha os dois e começaram a correr. Então imagina, eles dispararam. Sabe, era uma corrida inesperada, desesperada. Cada passo era uma poeira subindo, meu filho. Coração batia. Mas eu pergunto para você, quem chegou primeiro? Está lá, João capítulo 20, verso 1. Vamos ler o texto para você ver. Olha só. Quando sabemos que somos amados, corremos mais do que os demais, viu? Corremos depressa. Olha só. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Sendo ainda escuro, estava quase amanhecendo o dia. Sei lá, 4h30, 5 horas da manhã. E viu que a pedra estava revolvida. Aí o verso 2, a gente vai ler até o verso 4 ali. Então ela correu. Então imagina, ela chega lá, perto de Pedro ali, ofegante, cansada. E foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo. Quem, meus irmãos? Meu irmão, esse camarada aqui
né? E disse: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde puseram. Aí, preste atenção, no verso 3. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Preste atenção. Ambos corriam o quê, meus irmãos? Diga juntos. Então imagina aqui, a gente vai fazer uma corrida até, né, sei lá, até lá no parque ambiental. E sai 2 juntos aqui. Imagina, né, 2 corredores aqui, David e Luan. Então tá os 2 aqui, né? E diz o quê? Mas o outro discípulo fez o quê, meus irmãos? Correu mais depressa do que Pedro. E chegou primeiro ao sepulcro. Sabe, aqueles que sabem que são amados, eles fazem mais, eles correm mais, eles se dedicam mais, eles se entregam mais para a obra, meu querido. Ele faz mais, ele corre mais do que os demais. Por quê? Porque eles sabem que são amados. Tem alguém que sabe que é amado aqui? Levante as suas mãos e diga: eu sou o discípulo amado. Diga glória a Deus, meu querido. Então, existe algo dentro de alguém que sabe que é amado. O que é, Luiz? Ele corre com mais intensidade. Ele é mais intenso na presença. Ele é apaixonado por Jesus. Ele é apaixonado. Então, quando sabemos que somos amados, nós não permanecemos parados. Eu pergunto para você, como você está, filho? Você que é radical livre. Você está parado, estagnado, de férias? Né? Ou você tem alguma função na célula? Você faz algo, você trabalha na obra do Senhor? Você está fazendo algo? Se você não está fazendo, filho, Jesus te chama hoje. Primeiro, para você receber a revelação de que você é amado. E quando você é conquistado, quando você é amado, você vai querer fazer mais. Quem se sente amado, filho, ele sempre faz mais. Quem está apaixonado, ele sempre faz mais. Amém? Né? Eu estava lembrando do Renato, né? Ele disse que quando, né, namorava com Mara, ele disse que levou ela num restaurante assim, sabe, irmão? Chique. Disse que pediu lá uma bebida que nem sabia o preço, né? Lá e só... Mas chique, caro. Não é porque era apaixonado, filho. Quem é apaixonado, ele, sabe? Né? Não perguntou nem o preço. Ele disse que quando chegou a conta, ele disse que deu aquela travada assim. Né, Renato? Mas é porque ele era muito amado pela hoje a sua esposa lhe amara, amém? Era muito amado e ele disse: vale a pena pagar o preço por essa mulher, aleluia! Aleluia, filho. Meu irmão, é um mistério aí, viu? Quando sua esposa souber que ela é amada por você, ou você também, né? Quanto mais você é amado, filho, mais você vai querer retribuir. Quem sabe que é amado não permanece parado, não se mantém na inércia, mas o amor, ele nos impulsiona. O apóstolo Paulo falou isso, lá em 2 Coríntios 5:14. Pode projetar, Alessandro. Olha só. Pois o amor de Cristo faz o quê, meus irmãos? Eu já expliquei para vocês aqui, né? O que significa a palavra constranger, né? Mas vou repetir, é impulsionar. É quando você pega uma pasta de dente e você aperta ela, você está constrangendo ela. Esse é o sentido desse texto aqui. Você está constrangendo, você está impulsionando a pasta para sair. Então é isso que o amor de Deus faz na nossa vida. Ele nos impulsiona ao que, Luiz? A correr mais. Mais rápido do que os demais. Amém? A jejuar mais, a fazer mais para o Senhor. Não por regras, mas porque sabem que são amados. Sabe, Deus tem chamado você, cada um de nós, para conquistarmos essa geração. Mas quem é que vai conquistar? É aqueles que sabem que são amados. Porque senão vai se tornar mecânico. Vai se tornar mecânico, você vai fazer por fazer. Mas quando você sabe que é amado, filho, isso aí vai te impulsionar. Então deixa eu te perguntar, olha para cá. Como você tem servido a Deus? De maneira morna? Ou como alguém que sabe que é amado e faz, sabe mais do que os demais? Então, Pedro, provavelmente, por que João correu mais rápido do que Pedro? Será que era porque Pedro era mais velho? Talvez. Será porque Pedro era mais pesado assim? Talvez.
Mas a verdade mais profunda é que João sabia que ele era amado. Logo ele queria chegar primeiro, filho. Porque o amor, ele nos faz ir além. Então, o que o amor de Cristo tem feito por você, radical? O que o amor de Jesus tem feito por você? Ele tem movido você ou estagnado? Sabe, irmãos, muitos servem a Deus, mas perderam essa consciência. Perderam essa consciência. É igual eu preguei ontem, né? Não sentem mais, não querem mais. Igual a palavra de ontem foi mantendo a fome pela presença de Deus. Então muitos servem a Deus, mas perderam esse encargo. Mas Deus te chama hoje, filho. Quebrar isso. Toda frieza, toda cegueira da sua vida. Deus quer trazer você ao primeiro amor. Volta. Lembra-te de onde caíste. E volta ao quê, meus irmãos? Ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Então, quando nós somos amados, sabemos que somos amados, nós não nos arrastamos. Nós fazemos com encargo. Eu estava falando com o Tiaguinho e Cátria, né? Eles moram lá no Chique. É longe, irmãos. É longe, viu? Se você não foi, é longe. Eu acho que dá uns 30, 40 minutos daqui. Mas eles estão aqui, meus irmãos, em todos os eventos. Rede Kids, rede adultos, rede de jovens, eventos. Vem para a célula, estão aqui, meus irmãos. E olha para a cara do irmão ali, ó. Alegre. Porque ele sabe que é amado, filho. Aqueles que sabem que é amado não é peso para ele. Então eu pergunto para você, filho. Você tem consciência de que você é amado por Deus? Porque quando você esquece isso, você vai se tornar mecânico. Vai se tornar uma empresa. Diga misericórdia. Nós não queremos isso, nós queremos os irmãos que sabem que são amados. E quando eles sabem que são amados, eles se tornam apaixonados. Eles correm mais rápido do que os demais. E assim é a história da igreja. Perguntaram para o pastor Aloísio, qual é o segredo do seu ministério? São dois, né? Um ele disse que ele era feliz, mas a outra ele disse, eu sou amado. Eu sou amado por Deus. Então tem algo mais precioso do que isso? Saber que é amado. E João sabia disso. Jesus nunca descreveu ele como isso, como alguém que era amado. Mas ele se via assim. Então eu pergunto, como você se vê? Como que você se enxerga, filho? O discípulo a quem Jesus está cobrando, pedindo, ele quer isso também. Mas primeiro ele está dizendo, vem, reclina. Sabe? Primeiro ele está dizendo, você é amado. O amor rompe barreiras. O amor nos faz correr depressa. Então hoje Deus está convidando você, filho, para correr para Ele, para se aproximar dEle, para cumprir o seu chamado, designados para estar com Ele. Esse é o tema. A gente vai fazer o jejum, já aproveitando aqui, é bom, aleluia. A gente vai fazer o jejum dia 14, 15 e 16. O jejum de quanto tempo, irmãos? 40 horas. A gente vai fazer o jejum de 40 horas. Então vai começar na sexta. Aí você faz a sua refeição, vem para cá, 7h30. A gente vai ficar provavelmente até as 9, 9h30. Aí depois você vem no outro dia, não come, tá? Aí vem de 2 horas da tarde. Então não toma café e nem almoça. Aí vem, passa a tarde, provavelmente a gente vai encerrar umas 6, 7 horas. Beleza, aí vai para casa, dorme, não come. Aí no outro dia, é na água, só água. Aí no outro dia você vem, a gente vai fazer o culto da manhã e vai encerrar no culto da manhã, né? Se você é da noite, você pode encerrar em casa de repente, mas eu recomendo que você venha de manhã. Eu venho de manhã também, vou vir à noite, vou vir nos 2 cultos. Que a gente quer quebrar o jejum, né? Encerrar o jejum, entregar, na verdade, no domingo pela manhã. Mas a pergunta é, meus irmãos, olha para cá. Quem é que vai participar desse jejum? Não, eu não estou nem perguntando para você levantar a mão. É aquele, irmãos, que sabe que é amado. E eles vão buscar a presença. Eles vão buscar a presença do Senhor. Amém? Então, filho, chegou a hora. Jesus está falando para você, corra, corra. Corra para Jesus, corra para fazer a obra de Deus, corra para cumprir o seu propósito, corra
para cumprir o seu chamado. Sabe, o amor não caminha, o amor corre. Aleluia. Então repita assim comigo, diga: o amor de Cristo me constrange. Diga: eu não caminho, eu não me arrasto. Diga: eu corro para cumprir o meu chamado. Diga: aleluia. Aleluia, filho. Eu lembro, né? Eu até falei isso já outras vezes. Quando a gente sabe que é amado, quando a gente está apaixonado também, né? A gente faz, né, coisas assim que as pessoas não imaginam. E eu sinto falta disso no nosso meio. Eu quero ver os radicais, eu quero ver as pessoas do mundo dizendo: esse pessoal está louco, é? Essa é a nossa essência, filho. Então eu lembro, né, que um dia eu tava com meu primo, né? Ele tá ali, Ricardo, né? Eu acho que ele lembra. Eu disse: ei, irmão, vamos pro monte orar, cara. Eu tô muito cheio de Deus aqui, vamos. Eles, bora. E a gente foi 10 horas da noite, lembra? 10 horas da noite para a serra, subir a serra lá no Jacaré. E a gente passou lá a madrugada, buscando o Senhor, orando ao Senhor. Sabe, eu imagino as pessoas do mundo: meu irmão, esse povo tá doido. Então cadê o povo do mundo chamando a gente de doido? É assim, filho. Nós somos os radicais livres, amém? Quarto ponto, queria chamar o louvor aqui, são 5 pontos. Queria chamar, na verdade, a Cátria, por enquanto. Calma, Cátria. Você sabe que é amada, mas devagar. Corre no seu ritmo, amém? Aleluia, Cátria sabe que é amada, olha aí, ó. Aleluia. Quarto ponto, filho. Quando sabemos que somos amados, reconhecemos o Senhor onde outros não veem. Quando sabemos que somos amados, repita assim comigo, diga: quando eu sei que eu sou amado, diga: eu reconheço o Senhor em todos os meus caminhos. Veja o texto, que interessante, né? A Bíblia diz que os discípulos, eles começaram a pescar, depois da ressurreição, né? Os discípulos voltaram a pescar. Esqueceram o seu chamado, esqueceram do propósito e voltaram a pescar. Pedro era o líder, volta a pescar. Os discípulos estão com ele. E Jesus vai até eles, na Galileia. E é interessante que Jesus também, no clarear da madrugada, de manhãzinha, cedinho, os discípulos haviam passado ali a noite inteira tentando pescar. Estavam cansados. Imagina você passar a noite pescando e não pegar nada. Assim eram os discípulos. Estavam cansados fisicamente, mas também na sua alma. O peso da culpa de Pedro por ter deixado, por ter abandonado Jesus. Então, no meio da madrugada, diz a Bíblia, lá em João capítulo 21, verso 4, diz assim, João 21, verso 4, olha só: mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não o quê, meus irmãos? Olha aí. Então imagina isso. Você está ali diante de Jesus e não reconhecer. Diga: misericórdia. Sabe quantas vezes Jesus tem falado ao seu coração, tem mostrado para você coisas que você não tem visto, você não tem percebido. O que é que Deus está falando para você que você está passando desapercebido, filho? Mas o texto diz que os discípulos não o reconheceram. Próximo verso, diz assim, olha, verso 5. Verso 5, a ler. Perguntou-lhe Jesus, lembra, eles traíram Jesus. Pedro negou, foi embora, esqueceu que era pescador agora de homens e voltou a ser pescador de peixes. Mas Jesus chega para ele, não condenando, não acusando. Mas Jesus grita lá de trás, lá da praia, né? Eles estão lá no barco. Jesus diz o quê? Filhos! Filhos! Jesus chama eles de filhos. Meu Deus, tem alguma coisa aí de comer? E responderam-lhe: não. Imagina, filho. Imagina a cena. Sabe, mas algo extraordinário está para acontecer aqui. Algo extraordinário está para acontecer aqui, filho.
E aí o que é que diz no próximo verso? Verso 6. Diz assim: então lhe disse, Jesus dizendo: olha, lancem a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram, e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E eu imagino o coração de uma pessoa dizendo: eu já vi isso antes. Eu já vi milagres acontecer antes. Eu estou sentindo essa voz aqui. Esse alguém, eu já estive com ele, eu já vi milagres assim acontecer. E no próximo verso, diz assim no verso 7: aquele discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, Pedro! É o Senhor, Pedro, é o Senhor! Aqueles que sabem que são amados, eles reconhecem, eles sabem, eles escutam a voz do seu pastor. Jesus disse: eu conheço as minhas ovelhas, elas sabem, elas ouvem a minha voz, elas conhecem a minha voz. Quando você sabe que é amado, filho, você começa a enxergar onde o Senhor está falando na sua vida. Sabe, diante da circunstância que você está passando, você pode dizer: é o Senhor. É o Senhor, filho. Então hoje, filho, você foi chamado para isso, para saber que você é amado. É o Senhor, Pedro. E aí Pedro, meu querido, ouvindo isso, que era o Senhor, ele nem sabia se era ou não, mas ele acreditou no discípulo a quem Jesus amava. Ele cingiu-se com as suas vestes, com a sua veste, porque já havia despido, e se lançou-se ao mar, para conversar com Jesus, para ir até Jesus. Sabe, então imagina, meu filho, está aqui, vocês tudo conversando. Mas se eu gritar aqui: Bernardo, será que ele vai reconhecer a minha voz? Com certeza, que ele sabe, ele conhece a voz do pai dele, filho. Aqui está passando várias estações de rádio. Está passando. Imagina um rádio, quando você liga ele, está chiando. Você não consegue sintonizar na frequência. Mas chega uma hora que você vai passando, chega uma hora que sintoniza, e você consegue escutar a voz perfeita, sincronizada, limpa. Assim são aqueles que sabem que são amados. Eles ouvem a voz de Deus diante das circunstâncias. Tem muito barulho aí, tem muita ansiedade, tem muito medo, tem muita coisa. Mas aqueles que sabem que são amados, eles ouvem a voz do Senhor. Eles reconhecem o Senhor onde outros não veem. Diga aleluia. Só quem tem um coração alinhado com o amor de Deus percebe a sua presença onde outros não veem nada, filho. Oh, meus irmãos, o próprio João, ele diz, lá em João, primeira carta de João, ele de novo, 4:18, li para você. Primeira carta de João diz assim, olha: no amor, o que, meus irmãos? Não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz o quê? Tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E o verso 19, ele vai dizer assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Verso 19, filho. Oh, aleluia, filho. Você reconhece a voz do Senhor? Você percebe ela? Imagina o João dizendo: eu vi a multiplicação dos pães, eu vi ele ressuscitar Lázaro. Isso é ele, Pedro, é o Senhor, é o Senhor. Então aqueles que sabem que são amados, eles reconhecem o Senhor no seu dia a dia. Talvez seja um culto simples, como qualquer outro, mas eles percebem o Senhor em algo. Sabe, talvez um abraço de um amigo hoje que vai receber, ele vai dizer: é o Senhor que está me abraçando aqui. Um abraço, uma palavra, ele vai dizer: é o Senhor que está falando comigo. É uma oração que alguém faz por você, é o Senhor que usou essa pessoa para falar. Sabe, quem ama vê, quem sabe que é amado vê, quem sabe que é amado percebe. Mas quantas vezes, meus irmãos, ao invés de perceber a Deus, nós percebemos as circunstâncias, o cansaço, a dor, os problemas, as frustrações. Mas aqueles que sabem que são amados, eles reconhecem, eles percebem Jesus onde outros não veem. Aleluia. Então repita assim comigo: diga: os meus olhos estão abertos, Senhor. Diga: os meus ouvidos estão atentos. Diga: onde outros não veem, eu reconheço o Senhor.
Eu sei que o Senhor está comigo em cada detalhe da minha vida. Diga: o Senhor é o meu Pai e eu sou o teu filho amado. Diga: ninguém vai me arrebatar do Senhor, das suas mãos. Nada mais me separa de ti, Jesus. E por último, queria chamar os irmãos do louvor. Quando sabemos que somos amados, permanecemos até o fim. Nesse mesmo texto, Jesus chama Pedro para conversar e eles começam a comer peixe, churrasco de peixe. E Jesus começa a restaurar Pedro. E ele começa a dizer para Pedro, lembra? Pedro, tu me amas? Pedro diz: eu te amo, Senhor, tu sabe que eu te amo. E Jesus pergunta 3 vezes. Jesus vai perguntando 3 vezes. Vamos ler esse texto? Lá em João capítulo 21, verso 17. Para a gente concluir. Até o 22. Olha só, pela terceira vez. João 21, verso 17. Isso. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando porém fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou: segue-me. Ponto. Tá finalizada a conversa aí? Sim ou não? Sim, Jesus finalizou. Mas aí Pedrão, né? Como sempre. Aí no próximo verso ele diz assim, ó. Aí, isso mesmo. Então, de repente teve um susto, né? Que de repente, Pedro voltando-se, viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Irmãos, Jesus disse para quem seguir ele. Diga: Pedro. Aí Pedro lá, né, se achando, vou lá seguir Jesus. Mas Pedro tem um susto. De repente ele olha para trás e quem que ele vê? O discípulo a quem Jesus amava. Aquele que sabe que é amado, ele vai permanecer até o fim. Ele vai permanecer até o fim. Chegou agora o retorno, aleluia. Ele vai permanecer até o fim. E ele diz assim, olha: o qual na ceia reclinava o peito. Se puder baixar aí o retorno, está dando microfonia. O qual na ceia se reclinava sobre o peito de Jesus. E perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Veja, Pedro ficou enciumado. Está lá, Jesus disse o que para Pedro? Segue-me. Aí Pedro está lá seguindo e de repente vem o discípulo a quem Jesus amava, escondidinho ali. Aí Pedro olha para trás e fica: oxi, que é isso? Aí Jesus diz: olha, Senhor, e quanto a esse aqui, Jesus? Você, qual foi o tom de Pedro? Senhor, e quanto a esse filho amado? Não. E quem escreveu isso aqui não foi Pedro, foi o próprio João. E quanto a este, Senhor? Vê, tem nada a ver a conversa. Jesus já havia encerrado: segue, Pedro. Mas Pedro olhou para ele e disse: Senhor, e quanto a este? Aí o que Jesus diz? Vamos ver o que Jesus diz, meus irmãos? Respondeu-lhe Jesus. Olha só, Jesus vai repreender Pedro. Depois de restaurá-lo, Jesus disse: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa, Pedro? Quanto a ti, segue-me. Jesus fala de novo: segue-me. Segue-me. E eu imagino o discípulo a quem Jesus amava só olhando: tome. Sabe, meus irmãos, você sabia que João, diz alguns historiadores, que ele não morreu? Ele foi arrebatado. A Bíblia não fala que ele morreu. Ele foi arrebatado. E Jesus falou aqui, ó: o que te importa que ele fique até que eu venha? Né? Conta essa história também, que ninguém conseguia matar esse camarada, que ninguém conseguia matar João. Porque a promessa que Jesus fez a ele aí, ó:
não conseguia matar João. Conta-se uma história, segundo os historiadores, que chegou a um ponto e disse: não, vamos colocar ele numa ilha. Colocaram ele na ilha de Patmos. Que colocaram ele dentro de um caldeirão fervendo para cozinhar ele. Só que tem um problema: o que estava dentro dele era mais quente do que o caldeirão fervendo, filho. Ninguém matava ele. E aí colocaram ele na ilha de Patmos. E lá ele recebeu uma das maiores revelações, que foi a revelação do Apocalipse. Sabe, aqueles que sabem que são amados, eles permanecem até o fim. Sabe, meus irmãos, Pedro fez promessas, mas João ficou. Ele não fez promessas grandiosas ao Senhor, mas ele ficou. Pedro falava com ousadia, mas João ouvia com ternura. Ele só ouvia, só observava. Ele era o discípulo a quem Jesus amava. Pedro pregava a espada, mas ele reclinava a cabeça no peito de Jesus, porque ele era o discípulo a quem Jesus amava. Quem sabe que é amado não foge. Quem sabe que é amado permanece. Quem sabe que é amado permanece até o fim. E o apóstolo Paulo entendeu isso. Ele disse: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé.